A paz do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja nosso Senhor que vive e reina eternamente. Agradecer a Deus, né, por essa noite abençoada, pelo dia que passamos e pedir a Deus proteção e sabedoria, irmãos. Como a gente vem pedir sabedoria, a palavra fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus é ter obediência, é confiar em Deus, é depositar toda a tua fé em Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 12, fala assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: Não tenho neles prazer. Eu digo mais, irmão, lembra do teu Criador no dia de hoje, no seu momento presente. Lembra de Deus, irmãos, em todos os seus caminhos. Considera Deus em todos os seus caminhos. Pensa no que Jesus faria no seu lugar. Hoje, uma grande está sendo a repercussão em cima dos evangélicos. Evangélicos, estão citando evangélicos. Será que aí pensa esses evangélicos, qual seria a atitude de Jesus na real atualidade? O que Jesus faria? Será que Jesus iria para a guerra, como está sendo convocado? Será que Jesus iria para o combate? Será que Jesus ia para a baderna? Ia ameaçar a população? Porque infelizmente é isso que está se vendo. Pessoas que falam que são evangélicas estão ameaçando, estão depredando. Então, se você hoje em dia já fala, né, que política, essas coisas não se discutem, irmão. E, infelizmente, pessoas que se dizem evangélicas, pastores, estão sendo os mais radicais, estão promovendo e incitando o ódio, estão promovendo e excitando manifestações políticas de forma violenta. Eu falo assim, né? Já se esses pastores, esses evangélicos, se tivessem a mesma disposição, a disposição que estão para ir para idolatrar o homem, tivessem para reverenciar o nome de Deus, para se eles tivessem toda essa disposição, todo esse engajamento para anunciar a palavra de Deus. Você imagina como seria o mundo? Portanto, possamos refletir, irmãos. Lembra do teu Criador. Lembra do seu Criador. Considera os seus caminhos. Estude, examinai as Escrituras. E não só examinar e não só conhecer. Não, é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. O que adianta eu conhecer se eu não faço nada do que dá na Bíblia? Se eu não me ajoelho e oro a Deus, eu peço a Deus direção. Vocês evangélicos, será que Deus orientou vocês a ir para a guerra, a ir para o combate, a ir para a depredação, a tomar o caminho da violência? Será? Pastor radical. Eu vi um vídeo de um pastor falando que estava com vergonha que 20% dos evangélicos votou num candidato contrário à vontade dele. Já citou e ele falou que sentia vergonha dos evangélicos. Nossa, eu falei, eu fiquei, nossa, eu falei que sem noção, sem noção, pelo amor de Deus, desse pastor, falso pastor. O falso pastor, a Bíblia já fala desse tipo. A Bíblia, irmão, se vocês começar a estudar a Bíblia fala disso tudo. Tudo isso que está acontecendo não é novidade, está descrito na Bíblia. E fala desses pastores, falsos pastores que se venderam, trocaram a sua fé. Não sei por quê. Não sei se é por dinheiro, por fama,
por cargo político, por status. Vários são as hipóteses, vários são os motivos. Só Deus sabe. E Deus está olhando, Deus está contemplando tudo, irmão. E nada vai passar impune perante Deus. Pode passar impune aqui na terra, porque a justiça do homem é falha, mas a de Deus não falha não, irmãos. Infelizmente. Aí eu fico pensando, todos eles que estão provocando e estão incentivando todos esses atos, esqueceram do temor a Deus, irmãos? Esquecer do princípio da sabedoria, que é temer a Deus. Esquecer do que está escrito na Bíblia, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Tem lugares aí que mata inocentes com a Bíblia na mão. Não é a Bíblia, é o Alcorão, mas é o livro sagrado daqueles extremistas. Infelizmente, os evangélicos aqui do Brasil estão se comportando da mesma maneira. Alguns evangélicos aqui, não é a maioria, não é todo o evangélico, mas o nome não tá sendo, eu tô assim indignado porque tanto piada, tantas coisas estão falando desse título evangélico. Por isso que eu prefiro me considerar cristão. Cristão, um homem que segue a Cristo. Eu acredito em Cristo. Porque tá difícil, hein? Tá difícil. Eu vi uma das maiores igrejas do Brasil aplaudindo de pé e o líder dessa igreja falando com um certo candidato: você vai arrebentar, você vai arrebentar. E toda a igreja aplaudiu de pé. Um outro falou assim, um líder também: minha boca é profética. Eu sou a voz de Deus aqui na terra. E eu falo que você vai ganhar. E perdeu. E perdeu, não aceitou e está promovendo toda uma série de protestos, uma série de agressões. Por quê? Agressão, porque se você chegar no meio deles e mostrar a sua opinião contrária deles, irmão, né, você pode ter certeza, você vai apanhar e muito, se não for morto ali. E isso, e tá cheio de evangélico ali no meio. Todos eles se dizem evangélicos, se dizem crentes. E estão descendo a porrada mesmo. É na porrada. E tá, se você não levar um tiro. Porque eu vi um falando assim: eu dou o tiro, eu faço o furo e Deus mata. Olha pra você ver, irmão. E a palavra já fala: não usar o nome de Deus em vão. Perderam totalmente a noção do certo ou errado. E se dizem conhecedores. Louvam a Deus. A palavra já fala: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que segue. Está na hora de abrir os olhos, abrir a mente, primeiramente abrir o seu coração para Deus, deixar Jesus entrar, porque fala: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então que a partir de hoje, lembra do teu Criador no dia de hoje e começa a viver uma nova história. Seja um cristão verdadeiro que serve a Cristo e segue os passos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o único que merece, o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.